Galo doido que joga nesse meio de semana, né? Na próxima quinta-feira, contra um adversário pesado para se enfrentar fora de casa. E enquanto se prepara, tem também muitas novidades. Ivan Roman, Alonso, Alan Franco, Alan Minda, Preciado, Cissé, jogadores do Atlético que estão também se valorizando nas suas seleções nesse período de data FIFA e nesse momento que a gente está vivendo, né, de Copa do Mundo, e especialmente a partir deste ano, né, com a Copa do Mundo contendo mais seleções, com essas seleções consideradas alternativas, que muitos desses aqui jogam, ganhando mais visibilidade no cenário internacional. Pois é, eu acho que tem duas situações relacionadas a esse número dos atletas do Atlético na data FIFA, né? Primeiro que quando você quer montar um elenco de qualidade, você busca jogadores de seleção que trazem essa bagagem, essa experiência, acostumados a jogos grandes, né? A grandes decisões, tenha o ônus que são as datas FIFA, né? E a gente sabe que eles constantemente estarão sendo chamados. Isso é bom para o clube, porque a presença deles na seleção valoriza um ativo que é do clube, mas tem que saber lidar com essas ausências. Então, quando o Atlético busca agora o Preciado, já sabendo da situação do Júnior Alonso, já sabendo das ausências do Alan Franco, jogadores que estão constantemente com suas seleções, já sabe que terá que passar por isso e que vai perder um titular importante em determinadas situações. A outra parte, que é o que você citava do lado mais positivo, é justamente a valorização desses atletas. E no caso do Atlético em específico, a gente está falando de dois dos citados aí, dos que estão viajando, dois atletas muito jovens, ou melhor, três, porque também tem o Minda, né? A gente está falando do Cissé, do Ivan Roman e do Alan Minda. Ou seja, jogadores que ainda muito novos, mas já com presença nas suas seleções principais, disputando jogos importantes. A gente está falando de uma seleção do Equador, né? O Atlético tem vários jogadores agora equatorianos. A seleção do Equador vive talvez a melhor fase, né, recente da sua história, indo à Copa do Mundo, fazendo ótimas eliminatórias, dando trabalho para todo mundo. É uma candidata forte, pensando o continente sul-americano na disputa do Mundial daqui a pouquinho. Então isso tudo é muito bom para o Atlético, em especial para esses atletas mais jovens que se valorizam ainda mais, e a gente sabe que no caso do Ivan Roman, que no caso do Alan Minda, o Atlético olha para esses garotos com a intenção de daqui a pouco eles darem retorno financeiro também. O próprio Paulo Brax já falava, né, muito dessa turma dos que chegaram esse ano, especialmente os estrangeiros, precisam de um período um pouco maior de adaptação. Há casos e casos, né? Tem gente que consegue uma adaptação mais rapidamente, outros não, precisam se adaptar com mais cautela, com mais calma, e é preciso a paciência, principalmente do torcedor e da comissão técnica, né? E isso tem acontecido com o Atlético, não é diferente. Além de todos esses aspectos aí que foram abordados, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o Barba tá ali dando treino, tá prevendo algumas situações, deve estar analisando também o adversário, como joga e como o Atlético vai reagir a esse adversário. Ele está experimentando formações, posicionamentos, desenhos táticos. Então, você não pode simplesmente jogar todo esse período, que é o maior período que o Barba teve até agora para trabalhar, né? Você jogar esse período fora, né? Porque se chega um daqui, outro de lá, que não participou dessa fase de treinamento, é claro que ele tá jogando o trabalho dele fora. Então esses caras serão inseridos naturalmente no decorrer da temporada para os próximos jogos, mas para esse jogo eu acredito que ele vá com essa base que está com ele lá no dia a dia e com retornos importantes, né? Com jogadores que estavam lesionados e que nesse período conseguem voltar a trabalhar com o grupo normalmente e que são grandes opções daqui para frente, né, Pedrão? Você é um grande entendedor de viagens, Ale. Você já viajou o mundo inteiro. Ok. Alan Franco, Minda e Preciado jogam contra a Holanda terça, 3h45 da tarde, na Holanda. Esses aí vão chegar meio cansados, né? Vão chegar meio desgastados, né? Vão chegar na quarta-feira ali. Mas, por exemplo, eu acho que se o cara tiver condição, porque às vezes o desgaste é grande, às vezes o cara sentir um desconforto e tal, mas nesse caso aí, eu acho que para ir pro banco, acho que às vezes vale a pena, porque daí se precisar, durante o jogo, aí você tem uma opção. Para sair jogando, para mim nenhum.
Mas pro banco eu levaria os caras que tiverem uma boa condição, inclusive esses que estão lá passeando com o Memphis Depay. O Memphis Depay foi, mas não jogou, né? Que tá machucado. Verdade. E aí tem Preciado, né? Que o Cláudio falou, não foi titular. Não, no mesmo lugar. Tá lá no mesmo lugar. Só falei que só tô dizendo o seguinte, ele não é o titular absoluto, né? Quem joga na ala direita na seleção do Equador é o Alan Franco. Então o Preciado foi quem jogou um pouco menos no jogo de ontem. Ô Nath, o Paraguai está jogando na França, vai jogar contra Marrocos, aliás, jogou contra a Grécia na Grécia, né, e foi para a França agora para jogar na França contra a seleção de Marrocos, terça, 3 da tarde. Jogo duríssimo, também, né? Como é que é? Jogo duríssimo pro Paraguai contra Marrocos. Pois uma seleção que foi muito bem na última Copa. A seleção do Paraguai, se o outro time for, já é duro. Só de não ser WO já é difícil para eles. Eu acho que a questão da zaga e do meio-campo, é preciso avaliar a situação daqueles que estão vindo da viagem. Realmente acho que esses jogadores vão estar cansados, enfim. Eu levaria só pro banco todos eles, assim como citava o Ali Oliveira, mas especificamente na zaga e no meio-campo, eu acho que é uma questão de jogadores que o Barba pode ganhar nessa data FIFA e que são, ou melhor, tem mais condição de serem titulares. Por exemplo, nessa linha defensiva, se ele recupera Lianco e Vitor Hugo, não tem porquê eles não serem titulares. Pelo menos na minha visão. Primeiro porque precisam de ritmo de jogo e essa partida contra a Chapecoense talvez seja a menos difícil da sequência que o Atlético tem agora já de imediato pela frente. Segundo que na minha visão, Vitor Hugo e Lianco formam a melhor composição de zaga que o Atlético pode ter pro momento. Então acho que quanto mais eles jogarem juntos e o mais rápido possível, melhor. Eu vejo muito encaixe defensivo, eu vejo muito sistema defensivo como encaixe. Não adianta só você ter a peça ali, é entrosamento, é posicionamento, é sintonia de movimentos, né? Quando um sai pro bote, o outro fica, a recomposição ali com quem faz a lateral. Então acho que quanto mais você joga junto, mais a sua linha defensiva se encaixa. Então, se tendo Lianco e Vitor Hugo, por exemplo, não vejo por que o Alonso ser titular, assim como o Ivan Roman, que está com a seleção chilena até mais distante. No meio-campo, você pode colocar o Tomás Pérez, que vinha de boas apresentações, precisa ganhar sequência para ter mais confiança, para se adaptar cada vez mais ao nosso futebol, ao time do Atlético. Querendo ou não, é um jogo fora de casa, mas poxa vida, é a Chapecoense. O Atlético tem muito mais qualidade, condições de vencer esse jogo. Então coloca o Tomás Pérez nesse meio campo, dá rodagem pro garoto e se recupera o Alexander, é outro cara que pode ser titular. Aí você tem um bom meio campo, com um cara de mais marcação, o Alexander com mais experiência, com mais qualidade também no passe. Aí você não precisa usar o Alan Franco nessa partida. Descansa o Alan Franco para a sequência, porque aí, sendo titular ou não, a gente sabe que o Alan Franco é uma peça que vai ser muito usada, precisa estar com o tanque cheio para esse mês de abril que está vindo por aí. Então, eu penso dessa forma. Acho que o Alonso, especificamente, não está entre os melhores zagueiros que o Atlético tem e ainda vai estar cansado. Então, acho que ele não devia ser titular nesse jogo, não. Esse jogo é segunda-feira, de domingo para segunda, então é um dia antes da turma, né? Então, é lógico que ele tá lá na Nova Zelândia, né, do outro lado do mundo, né, na Oceania, mas é um dia antes que vai jogar o Ivan Roman com a seleção chilena, ele que foi titular no último jogo ali. E cresceu, né, de produção, tá indo melhor. Ganhou confiança. Então, é um jogador importante, mas, repito, eu acho que, tenho quase certeza, viu? O Barba é um cara muito sério, né? E ele tava rezando pra ter esses dias de treinamento, ele não vai jogar isso fora, ele vai aproveitar essa base que ele tá tendo aí pra escalar o time, pelo menos pra iniciar o jogo, né? E o Cissé joga no Marrocos contra a seleção de Benin, terça-feira, 3 da tarde. O que eu ia dizer, Ale, que a Nath tocou num ponto bem importante também, nenhum desses caras aqui, Ivan Roman, Alonso, Alan Franco, Alan Minda, Preciado, Cissé, com exceção do Alan Franco, são jogadores que não têm substitutos já em ritmo de jogo. E por mais que não tenha um volante já em ritmo pleno de jogo, o Tomás Pérez fez alguns jogos recentemente como titular, né? Aí eu gostei. E ele demorou para entrar, né? O Tomás Pérez demorou para ser utilizado, mas quando teve oportunidades, eu acho que ele correspondeu.
É claro que não é o primeiro volante dos sonhos do torcedor, mas eu acho que ele tá fazendo a dele ali, cara, com personalidade, e tem aí uma margem para crescer ainda mais, né? Pegando entrosamento, se adaptando, ganhando confiança. Eu acho que ele precisa de sequência assim, né? E tomara, né? O Barba, ele no último jogo, ele deu uma escapadinha ali, mas tomara que assim que ele consiga conhecer todo mundo, que é o que ele tá fazendo agora, em várias situações, que ele consiga, na medida do possível, que o calendário permita, repetir uma formação, né? Porque daí não fica aquela coisa de cada dia um time, isso aqui não é pra gente, não é pra torcida decorar, isso aí é pros caras se entrosar lá dentro. Quanto mais entrosamento eles tiverem, melhor pro time, o time vai produzir mais, né? Então, tomara que ele tenha ali uma base para os jogos mais importantes. Claro que não vai jogar todo mundo, toda quarta e domingo, porque é muito desgastante. Mas para os principais jogos, ele tem uma basezinha que já está mais entrosada, que já se conhece, né? E o Pérez, na minha opinião, nesse momento, ele pode assumir essa bronca aí, viu, Pedrão? Mas e na zaga? Se não der para Lianco ainda, se não der para Vitor Hugo ainda, o que faz? Usa esses jogadores mais cansados? O Juan tá aí, né? O Juan seria o único. O Juan é uma opção, sem dúvida alguma, até porque o Juan, até dentro das suas limitações, ele tem correspondido. Não é um jogador que eu goste, não é um jogador que seria meu titular, mas ele tem correspondido. Mas a expectativa é que pelo menos um dos dois tenha uma boa condição, né? O Lianco inclusive já jogou, já entrou um pouquinho, então com mais esse período, a tendência é que ele tenha condição de jogar, e é muito bom que ele jogue, porque ele só vai pegar ritmo jogando, não tem jeito, porque o treino te dá uma situação, por mais que você faça ali amistoso, jogue contra o 20, faça o coletivo, né? O jogo te dá uma outra experiência, então tomara que ele jogue e retome o mais rápido possível o ritmo de jogo, porque ele é um titular absoluto do Atlético. Quando do primeiro mandato do Sérgio Coelho, que já tinha ali a parceria por trás, né, dos 4 R's, o Atlético já falava em um dos pilares, eram 4, né? Um dos pilares sempre foi as categorias de base, sempre foi a categoria de base. E de lá pra cá a gente viu vários exemplos, né, de jogadores que poderiam ter estourado, não aconteceram. Então esse investimento em estrutura, inclusive, Ale, você conhece muitas estruturas de categoria de base Brasil afora aí? Eu já conheci mais, né? Já fui mais antenado, porque eu comecei na comunicação. Aliás, essa semana completei 27 anos de comunicação esportiva. Parabéns, né? Agora não adianta, né? Tinha que ser na data. Agora também não quero seu parabéns. Mas o Claudião me deu parabéns, me ligou, comprou bolo, presente. Chapeuzinho, tudo. Acho fundamental esse movimento do Atlético, que é fundamental para qualquer time do futebol brasileiro, né, Pedrão? Um detalhe, Pedro, o Atlético, há alguns anos aí, era difícil ter jogador convocado para seleções de base, né? Ali agora começou a ter mais, esse início de ano mesmo, o Galo estava ali junto com o Red Bull Bragantino, com as equipes com mais convocações. O Galo tem, por exemplo, o Vitão, zagueiro, que participou das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, tá no elenco principal, tá convocado para a seleção sub-20, que inclusive joga hoje, tem um amistoso com o Paraguai. Então, assim, o Galo vem tendo o Riquelme, mesmo outro menino que tá aparecendo aí no Sub-17. Então, assim, o Galo vem tendo mais nomes em seleções de base, o que é importante, e com a chegada do Luiz Carlos Azevedo, que é gerente da base. O cara foi muito vitorioso ali, um cara que sabe muito da base, esteve no Flamengo, então participou desse processo lá de reestruturação do Flamengo na base. O Paulo Brax vem dando também, né, o homem forte do futebol do Atlético junto com o Luiz Carlos. Então, ou seja, as coisas estão melhorando. E aí esse projeto que a gente trouxe desse novo prédio da base com um investimento de 10 milhões, com certeza vai ser fundamental aí para o crescimento. Você fez, Nath, algum jogo do Vitão nesse início de ano aí? Ele jogou alguns jogos no profissional? Eu tô tentando puxar pela memória aqui, mas eu acho que eu fiz um jogo. Mas eu acompanhei também de perto aquela o time do Atlético Sub-17, né? No final do ano passado, campeão brasileiro. E ele jogou. Estava lá na final, ele jogou, assim como o Pacini, que também jogou nesse início de ano no Campeonato Mineiro, né? Foi até citado pelo Rubens na entrevista que a gente fez essa semana aqui no Rádio Esportes. É um garoto de muito talento, precisa ser de mais maturação, enfim, mais rodagem, mais
mais minutos em campo, para criar ali também algumas maldades, enfim. Mas Vitão, Pacini, tem os atacantes, né? Tem o Cauã Soares, né, ô Cláudio, que é pouco testado no principal ainda, mas é um goleador nas categorias de base do Atlético, é aquele centroavantão mesmo, de bom posicionamento, forte no jogo aéreo, muito oportunista. Então, o Atlético tem jogadores interessantes e alguns desses que citava aqui, ainda no time sub-17. Então, agora no sub-20, ainda tem um caminho a ser trilhado e muita lenha para queimar, inclusive, no time principal. A categoria de base, acho que ela não pode ser um plus num time de futebol que é gigante como o Atlético e quer crescer cada vez mais. Ela é parte fundamental. Ela é tão importante quanto o time principal que está ali disputando o Brasileirão e a Copa do Brasil e um torneio continental, porque dali, da base, pode sair muita da segurança para o time continuar sendo competitivo nesses torneios que o principal disputa. E aí a gente fala de ser competitivo do ponto de vista técnico, porque da sua base podem vir jogadores importantes para complementar ali o que você precisa e, obviamente, do ponto de vista financeiro. O Palmeiras, principalmente, talvez não fosse um Palmeiras tão forte hoje, o time principal, se não fossem as vendas dos atletas revelados nas categorias de base. Então, tem gente que acha que uma realidade está distante da outra, mas, na verdade, essas coisas estão inteiramente interligadas. Então, o clube que olha só para o seu time principal e esquece da base, ele pode ter retorno imediato ali no presente, como o Atlético teve em 2021. Mas se não se reestrutura, dificilmente conseguirá ter retorno para os anos futuros. Então, que bom que isso acordou ali dentro do Atlético, perceberam que o investimento precisava ser feito em todas as esferas, né? Melhorar a estrutura de treino, melhorar quem cuida desses garotos, melhorar quem descobre esses talentos, os olheiros, as equipes de análise de desempenho desses jogadores, olhar para outros mercados, como o Atlético fez, né? Olhando para o mercado africano, para o futebol africano, trazendo o Cissé, entendendo o processo de adaptação também desses atletas que vêm de outros países, para daí daqui a pouco o retorno vir também dentro do campo e depois nos cofres, né? Que é o que o torcedor e obviamente o clube também espera, né? Inclusive, o Atlético acaba de informar que o Vitor Hugo está liberado, ó. Opa! Após recuperação da pequena lesão na panturrilha, Vitor Hugo foi liberado, então fez o treino hoje pela manhã e tá liberado o Vitor Hugo, zagueirão do Galo. Então amanhã tem treino, já com o Vitor Hugo. Eu acredito que o Vitor Hugo liberado, ele tem grande chance, pode ter até mais chance que o Lianco de começar jogando, porque o Lianco vem de um tempo muito longo, né? Mas também não descarto 3 zagueiros, não, porque é jogo fora de casa, ele vem utilizando aí algumas vezes, né, o esquema com 3 zagueiros. O Galo treina amanhã, o início da semana, para viajar para Chapecó na quarta-feira, dependendo aí da logística dos jogadores de seleções. E na semana que vem o Galo, na outra semana, né, depois da Chape, vai para Venezuela. Inclusive o pessoal de logística do Atlético, a gente está conversando aí com a turma, já esteve lá uma equipe do Galo essa semana na Venezuela, em Valência, no interior da Venezuela, para deixar tudo prontinho, né? Porque sempre é um grande desafio, Pedro Abílio, viagens para Venezuela, pela questão estrutural do país nos últimos anos, Venezuela passando aí por crise econômica muito complicada, mas o Atlético já vai à frente, né? Para que os atletas, quando chegarem lá pro jogo contra o Porto Cabede, esteja tudo bem organizado, questão de segurança, questão de hotéis, de deslocamento, tudo mais, alimentação, inclusive, importante também, o Galo já se antecipando a tudo isso. Fala massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua preferência, vocês são demais. É isso aí, muito obrigado. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, deixa o meu convite para você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação. Importante, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem puder aí tirar um tempinho para estar compartilhando ajuda demais. Muito obrigado mesmo pela preferência aqui pelo canal que vocês estão dando, tá? Muito obrigado mesmo. Se inscreva, tá? Não se esqueça de se inscrever, tá? Espero que as notícias, a resenha com a Itatiaia tenha sido bem interessante para vocês. Espero que tenham, né, entretido vocês, tá? Espero que tenha agregado valores, né, vamos dizer assim, tá? Então, fiquem à vontade, tá? Esse canal aqui é para vocês. Um forte abraço para quem fica, massa. Eu estou ficando por aqui, mas apareceu notícias, a gente pega as melhores partes e joga aqui para vocês sem enrolação, direto ao ponto, para vocês ficarem sempre bem informados o que está acontecendo no Clube do Galão. Valeu, massa, até a próxima, tamo junto.